Animais egípcios também eram mumificados. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica e no vídeo de hoje vamos ver fatos curiosos sobre a mumificação dos animais egípcios. Tenho certeza que você vai ficar impressionado com o que eles faziam, de mumificação de gato a caixão personalizado para seus bichanos. Mas antes de fazermos esta fascinante viagem na história egípcia, desce o dedo no like, se inscreva e clique no sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante e curioso que postamos todas as semanas. A maioria das pessoas já ouviram falar sobre múmias egípcias antigas, sejam em museus ou em sala de aula. Eles são um dos símbolos duradouros do Egito antigo e têm sido respeitados ao longo dos tempos. Mas os humanos não são os únicos que receberam o dom da preservação eterna. Os egípcios também criaram múmias animais, preservando dezenas de espécies diferentes de toda a região. Os arqueólogos descobriram milhões desses animais. Muitos deles mumificados eram de estimação egípcios. Outros foram preparados como oferendas aos deuses, com diferentes animais representando diferentes divindades. Por mais de 1000 anos, essas criaturas foram cuidadosamente colocadas para descansar por alguma das pessoas mais poderosas do Egito. Por muito tempo, acreditou-se que a mumificação de animais era mais desleixada e horrível do que a humana, mas os pesquisadores estão começando a pintar um novo quadro desses animais sacrificados. As evidências sugerem que os animais mumificados eram tratados com o mesmo respeito que as múmias humanas, e podia ter sido uma força poderosa na economia local. Esses fatos fascinantes sobre múmias de animais revelarão tudo que você precisa saber sobre essa tradição intrigante. Os egípcios antigos acreditavam que os animais tinham almas. A religião e a mitologia egípcias antigas davam grande ênfase aos animais e acreditavam-se que tanto os humanos quanto os animais tinham alma. Essa crença foi em grande parte responsável pela popularidade das múmias animais, pois as pessoas acreditavam que a mumificação ajudaria a liberar seu espírito. Eles acreditavam que uma vez que o espírito deixava o corpo, ele estaria livre para passar mensagens para a vida após a morte. As múmias animais eram provavelmente criadas da mesma maneira que as múmias humanas. Enquanto múmias de animais eram consideradas tratadas com menos cuidado do que humanas, os pesquisadores descobriram que nem sempre é esse o caso. Uma análise cuidadosa de múmias de animais revelou vestígios de materiais de embalsamento que eram comumente usados no Egito em humanos. Essas substâncias incluíam resina de pinheiro, gorduras animais, cera de abelha, goma de açúcar e óleo. O processo de mumificação era longo e complexo, levando cerca de 70 dias para um humano típico. Mumificadores aplicavam vários sais ao cadáver para extrair o máximo de umidade possível. Todos os órgãos vitais eram então removidos, desidratados e colocados em recipientes separados. Líquidos viscosos como cera de abelha e resina eram então aplicados ao corpo para evitar a entrada de umidade. Finalmente, a múmia era embrulhada. A evidência sugere que o processo de mumificação para animais foi tão detalhado e complexo quanto foi para os humanos. Mas os pesquisadores precisam aprender mais antes de chegarem a uma conclusão definitiva. Egípcios usavam animais mumificados como oferendas. As múmias animais tinham vários usos, mas um dos mais importantes eram como um presente aos deuses. Os animais ocupavam uma posição sagrada para o povo egípcio e as divindades eram frequentemente representadas como animais. Se alguém quisesse oferecer uma múmia animal a um deus específico, precisaria fazer uma viagem a um templo próximo. Muitos locais sagrados egípcios tinham
supermercados, onde os cidadãos podiam comprar ou trocar por uma múmia de animal, que poderia então ser doada como oferta. Depois de comprar uma múmia, os adoradores a levavam a um sacerdote para o sepultamento. Um arqueólogo descobriu várias cartas enterradas ao lado de múmias, que lançam alguma luz sobre as motivações por trás dessas ofertas. Oferecer um animal aos deuses costumava ser feito em troca de um favor divino, tipicamente ajuda nas lutas do dia a dia. Milhões de múmias de animais foram produzidas ao longo de 1200 anos. Dizer que múmias de animais são comuns seria uma estimativa grosseira. Um cemitério descoberto continha os restos mortais embalsamados de 7 milhões de cães. Outro local foi encontrado cheio de 4 milhões de múmias de ibis. Ao todo, dezenas de milhares de múmias de animais foram descobertas em 31 cemitérios em todo o Egito. Os antigos egípcios acreditavam que os deuses podiam habitar em múmias de animais. Já deveria estar claro que os egípcios tinham uma afinidade em comum por animais. Até as culturas romanas e judaicas mais aborrecidas achavam estranhas suas reverências pelos animais. Mas tudo estava ligado às suas crenças religiosas, que eram únicas. Os antigos egípcios acreditavam que seus deuses podiam habitar fisicamente em humanos, animais e até em objetos. Muitos animais em geral eram considerados os próprios deuses na forma física, o que os levavam à adoração. Esse respeito pelos animais é provavelmente o motivo pelo qual os egípcios começaram a mumificá-los. Egípcios mais ricos mandaram fazer caixões personalizados para as múmias pets. Nem todas as múmias animais foram criadas iguais. Alguns eram modestos, embrulhadas apenas em lençóis simples. Outras múmias animais morreram com uma colher de prata na boca, metaforicamente falando. As múmias de animais de patronos ricos eram frequentemente esbanjadas em excesso e alojadas em caixões personalizados que podiam se parecer com o animal que estavam sepultando. Se você está gostando, ajude o canal se inscrevendo e deixando uma curtida. Especialistas acreditam que houve um programa de criação especial para os animais. Com tantas múmias de animais descobertos, os pesquisadores tiveram que perguntar exatamente como os egípcios estavam adquirindo esses animais. Uma teoria proeminente sugere que a demanda por múmias animais tornou-se tão alta que houve a criação de programas de reprodução massivos com o único propósito de mumificação. Essas fábricas de animais industriais seriam consideradas desumanos pelos padrões modernos, já que as vidas dos animais terminavam em uma idade jovem, com espancamento ou quebrando o pescoço. A criação em massa desses animais pode parecer cruel, mas era uma parte importante das tradições religiosas do Antigo Egito. Muitas múmias animais eram animais de estimação que foram enterrados ao lado de seus donos falecidos. Enquanto a maioria das múmias de animais eram oferecidas como presentes aos deuses, muitas foram feitas simplesmente para celebrar os próprios animais. Animais de estimação eram comuns no Egito Antigo, como cães e gatos sendo particularmente populares. Animais exóticos como babuínos e gazelas também eram mantidos como animais de estimação. Animais de estimação mumificados costumavam ser sepultados com seus donos, que acreditavam que poderiam se encontrar na vida após a morte. A mumificação de animais era uma parte importante da economia egípcia antiga. Grandes negócios significam muito dinheiro, e a indústria da mumificação de animais não foi exceção. Muitos templos provavelmente dependiam da renda da mumificação de animais e enterros para se sustentar, e alguns clientes gastavam abundantemente em caixões ornamentados e em embalagens. Os templos costumavam ter barracas onde você poderia comprar uma múmia de animal para o enterro. A agricultura e a escala industrial era necessária para acompanhar a grande demanda, e até mesmo as próprias ofertas são vistas como transacionais pelos modernos egiptólogos. Em essência, comprar uma múmia animal equivalia a comprar uma bênção.
Ibises eram o tipo mais comum de múmia animal. Dezenas de espécies animais foram mumificadas pelos antigos egípcios, a maioria dos quais eram nativos da região. Ibis eram as múmias animais mais comuns, mas cães e gatos também eram escolhas extremamente populares. Outros animais, incluindo crocodilos, falcões, escaravelhos, gado, abutres, babuínos, falcões, lagartos, peixes, gazelas, macacos e cavalos foram descobertos em vários locais de sepultamento. Alguns desses animais eram animais de estimação pessoais, enquanto outros foram criados com o único propósito de mumificação. Milhões de animais foram sacrificados dessa maneira, a ponto de os pesquisadores não terem certeza de como os sacerdotes foram capazes de atender a uma demanda tão vertiginosa. Algumas das múmias nem mesmo contêm restos de animais. Nem toda múmia animal realmente continha um animal morto completo. Apenas cerca de 1/3 desses artefatos recuperados continham uma múmia cheia dentro. Outro terço das múmias tinham apenas restos parciais, enquanto o terço final não tinha nenhum resto de animal. Os especialistas estão divididos sobre a explicação por trás dessas falsas múmias de animais. Alguns acreditam que os objetos encontrados dentro dos invólucros das múmias, como penas, casca de ovos, galhos e lama, foram considerados tão significativos para as oferendas quanto as múmias inteiras. Outros estão convencidos de que esses lençóis vazios são evidências de que alguns fiéis estavam sendo enganados para comprar múmias falsas. Ainda há muito a aprender quando se trata de mumificação egípcia. A história do Egito Antigo se estende de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo a 332 depois de Cristo. Então, é difícil saber com exatidão o que estava acontecendo naquela época. Felizmente, múmias de animais são extremamente abundantes e oferecem aos pesquisadores uma oportunidade única de coletar informações. Estamos falando de dados realmente grandes aqui, especialmente para egiptologia. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia ou já tinha ouvido falar em mumificação de animais no Antigo Egito? Você acha que mudou muito das loucuras daquela época para os dias de hoje? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E não esqueça de ajudar nosso canal. Se inscreva e clica no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.